Segundo livro de Reis, capítulo 4. Preste atenção no que Deus quer falar com você. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis. Estava em Gênesis, aí vai ter que ir lá na frente. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Os antigos diziam para morrer, mas está vivo. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me agora o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. 2 coisas a comentar aqui. Primeiro, ele é servo de Deus. Um servo de Deus não deve fazer dívidas, porque a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma. Então nós temos que aprender isso, e muito menos deixar para os filhos, deixar para os outros. Temos que colocar, por isso que Deus usou o profeta para dizer ao rei: coloca a tua casa em ordem, né? Mas nós não sabemos o dia que vamos morrer, então já temos que andar com a casa em ordem. Não só, pessoal, que é coisa muito séria que eu estou falando. Não é só para se ter dívidas, né, colocar em dia, tudo isso, mas principalmente o mundo espiritual. Porque todos nós podemos a qualquer hora ir embora, irmão. A Bíblia diz: se hoje te pedirem a tua alma, eu estou aqui pregando o Evangelho para você, entenda bem. Mas vamos que eu tenho uma coisa escondida aqui, ninguém sabe, tem um casinho, você sabe, um dinheirinho que de vez em quando eu pego, coloco no bolso, escondido, ninguém vê. Irmãozinho, não é, eu não sou pregador, não vou ser salvo porque eu sou pastor, sou salvo, quem crer, entende, e batizar será salvo, e quem perseverar até o fim será salvo, tem que perseverar até o fim. Então nós temos que sempre estar com a casa em ordem. Ele morreu com dívidas, mas uma coisa ele deixou: o quê? O azeite. Não é querendo espiritualizar, não. Não deixe faltar o azeite na tua casa, que é a unção de Deus. O bom testemunho tem que dar para a família. Sempre tem que explicar para a família o plano da salvação. Isso todo mundo da sua casa deve saber. Até aqueles que rejeitam a salvação, veja, você sabe que Jesus ama você. É verdade. Deus espera pela pessoa até o último momento dela, mas ninguém sabe, como eu falei, ninguém sabe o último momento. Então nós temos que sempre deixar o azeite em casa, essa unção. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-te à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta de sobre si e seus filhos. Isso aqui eu tenho explicado durante algum tempo. Irmãozinho, vê se não tem uma porta aberta na sua vida. Você está prejudicando você e os seus filhos, quer dizer, você e a sua família. Que nós estamos na igreja, mas estamos com a porta aberta. Desculpe ser repetitivo, às vezes é uma mágoa que você tem de alguém. Isso aí é o que? É uma porta aberta. Você não fechou essa porta, o milagre não pode acontecer. E não são poucas pessoas que andam assim. Não são poucas pessoas que guardam algo no coração. Principalmente o relacionamento familiar, às vezes causa discórdia. Família da esposa, a família do marido, a família do filho, que é a nora, a família da filha, que é o genro, a família do irmão, que é a cunhada, assim por diante. Essas coisas do dia a dia. Isso vão nos ferindo, nós vamos deixando portas abertas. Não podemos. Nós temos que resolver logo. Quando alguém nos ferir, lembra que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É a mesma hora que você sentir: fez Jesus, a pessoa me feriu, mas tem misericórdia dela, não vou guardar nada comigo não, já libera o perdão, que ela se arrependa. É como o missionário prega: você libera o perdão, mas se a pessoa não se arrepender, ela não vai ter o perdão. Então você tem que orar para ela se arrepender também, mas você ora, você não fica. É aquilo que eu tenho repetido aqui, batendo sempre na mesma tecla, que tem muita gente morrendo com o veneno dos outros. Por que eu estou morrendo com o veneno dos outros? Quem errou não foi você, quem errou foi a pessoa. Entenda bem, a outra pessoa que errou. E você guardou uma mágoa, guardou um ressentimento, guardou um rancor. Você está morrendo com o veneno dessa pessoa.
Eu estava assim, alguma criança aqui, alguma coisa, eu estava escutando, tem alguém, então, como dizer, cantando, eu falei assim, tem alguém cantando? Tem que deixar ver, só você não deixa, às vezes, o microfone aí do seu celular ligado. Então, voltando, aí a pessoa tem que aprender isso, se você deixa aberto, o diabo entra. Essa porta aberta aí, é onde o diabo entra e impede o milagre de acontecer na sua vida. Nós temos que aprender isso. Um versículo que vai mexer muito com você agora, está no Novo Testamento. Vamos para o livro de Apocalipse, o capítulo é o 13. Isso vai te ajudar bastante. Versículos, eu vou ler o 11 também, tá bom? O capítulo, eu falei 13, desculpa, tá bom? O capítulo é o 11. O capítulo 12, versículos 10 e 11. O 10 é o nosso principal agora. Diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Vamos lá, pessoal, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Se você entenda bem, atende, eu falei mágoa, mas pode ser outra coisa, pode ser um adultério no coração, por favor, não estou dizendo que seja alguém, mas pode atender, um desejo que ninguém vê, um desejo errado, pecaminoso. Você atende no coração, você está deixando a porta aberta. Não saia daqui, só para viajar, voltando. O Salmo 66, 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Pode voltar para o Apocalipse. Então, a pessoa deixa uma porta aberta quando você atende a iniquidade. Atende uma mágoa, um ódio, mas por favor, pode ser mais coisa. Alguma coisa que você fez errada que você não consertou ainda. Que tem coisa que dá para consertar, tem coisa que não dá. Não é verdade? Tem coisa que não dá. Como é que não dá para consertar, pastor Jair? Você fez uma coisa, entenda bem, que terá que pagar por aquilo, um crime, por exemplo. Agora, diante de Deus, você se acerta. E diante de Deus. Mas vamos ficar no geral que cada um se julgue. Então, se você deixa a porta aberta, Deus não está podendo te abençoar. Você tem que ver se há mágoa, que entrou, se é o desejo de pegar, se é alguma coisa que você está fazendo. Eu tinha um obreiro, um senhor já de idade, ele era obreiro até do meu pastor. Depois eu me tornei pregador também, ele acabou me auxiliando também, já era um senhor de idade, da marinha e tudo. Ele tinha um jeito meio, vamos dizer assim, cômico às vezes de atender as pessoas, mas ele disse: veja, se não tem alguma coisa, ele disse assim: não tem aquele santinho que está na sua carteira ainda? Que você esconde da época da vovó, do vovô? Eu tenho, né? Então, não sei, você tem que verificar, porque quando Israel perdeu a batalha, ele perdeu uma batalha, que era uma batalha aparentemente fácil, que era contra a cidade de Ai. Eles tinham vencido a cidade de Jericó, agora estavam perdendo para Ai. Aí disse: mas por que? O Josué falou: Deus, eu não entendi, o Senhor nos fez passar o Jordão, e agora para nos envergonhar? Deus disse: tem anátema no meio de vós. O que é anátema? Coisa que Deus condena, coisa amaldiçoada. Quando eles entraram em Jericó, Deus disse: não fiquem com nada de Jericó. E esse homem, entenda, um homem chamado Acã, um soldado, ele usou uma capa babilônica bonita, e ele pegou e levou com ele, escondeu lá e aproveitou, levou um pouco de ouro e de prata. Já viu falar um abismo? Chamou Tabia, ele escondeu lá, perdeu a batalha. Deus tem anátema. Você vai agora, vai reunir e vai tribo por tribo, homem, até chegar no que eu mostrar. E Deus mostrou para ele que era o Acã. E o Acã disse: quando eu vi, eu cobicei, desejei aquilo, vi que ninguém estava olhando, eu levei para dentro da minha tenda. Olha aí. Às vezes nós estamos com algo que Deus condena. Aí eu estava pregando uma mensagem como essa, e um homem tinha na casa dele, ele tinha tipo uma coleção de garrafas de uísque, ele achava a coisa mais linda. Ele passou: eu não bebo, eu sou de Jesus, não bebo. Mas aquilo ali era como um troféu para mim. Sempre que entrava alguém lá em casa, alguém olhava assim: uma coisa bonita, não sei o que, eu me enchia. Quer dizer, por favor, no caso dele, ele entendeu que ali estava o quê? O seu anátema. O outro era uma garrucha que tinha em casa. Por favor, Deus falou o coração deles, mostrando para eles: eu não sei o que Deus vai mostrar para você. Você tem que ver se não tem uma porta aberta, se não tem um anátema, se tem uma coisa, porque o diabo vai te acusar. Aí a Bíblia diz, versículo 11: e eles o venceram. Como é que eles venceram?
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amar a sua vida até a morte. A gente quer até, não, mas eu não ame aquilo, acaba com aquilo. É errado, quer dizer, fecha essa porta. É errado, tire esse anátema. Não fique com aquilo que vai te condenar, porque o diabo está te acusando diante de Deus. Como é que você vê isso? Pelo sangue do Cordeiro, confessa, o sangue te lava. E a palavra do testemunho, quer dizer, que é a palavra, aí você assume a palavra de Deus e vai funcionar. Eliseu disse, você vai entrar e vai fechar a porta. Fecha a porta, irmão. Veja se não tem uma porta aberta por onde o inimigo tem entrado e está devorando o que é seu, está destruindo o que é seu, fazendo você ficar endividado. Veja se não tem porta aberta, onde entrou uma mágoa, entrou um ódio, entrou uma revolta no seu coração em relação a uma pessoa. Entende? Aquilo ali é o quê? É uma porta aberta. Aquilo ali é o anátema que está na sua vida. E às vezes é algo que ninguém vê, mas não esqueça que Deus vê o que está no coração. E deixamos entrar. Então fecha essa porta, porque Ele é Deus. O que ele fez com Abrão? Ele deu mais para o Abrão. O Abrão, que seria o pai de uma grande nação, se tornou o pai de uma multidão de nações. Deus tem muito mais do que você está querendo. Ele queria um filho, Deus tinha para ele multidão de filhos. Você, às vezes o que você quer, você não sabe. Eu brinco que a pessoa é assim, Jesus, eu passei ali, eu vi aquela casa amarela, eu quero aquela casa amarela para mim. Mas o dono daquela casa amarela também é um cristão. E ele falou com Deus, Deus, eu vou ficar aqui até o dia que eu morrer. E essa casa, Jesus, não deixa ninguém não comprar não, que vai ser dos meus filhos também. E agora, Deus vai vender quem? Você ou ele? Entende? Aí eu brinco e falo assim, a pessoa quer a casa amarela, mas Deus tem um prédio amarelo para ela. E ela quer a casa, não, eu quero a casa, Deus tem algo maior para você. Então, volta para a palavra de Deus e veja, porque eu prego, mas quem fala é Deus. Eu não sei o que Deus está falando contigo. Ele está dizendo aqui, o diabo é nosso acusador, que de dia e de noite está ali nos acusando. Então, como que Deus não pode abençoá-lo. E esse é o mundo espiritual. O diabo ficar batendo papo com Deus, pastor Jair? Não, é mundo espiritual, entendendo, quer dizer, Deus não pode agir fora da palavra. É muito sério isso aqui. No Salmo 17, no versículo 1, nem estava planejado aqui, com todo o temor, entenda, Salmo 17, olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 17. Versículo 1, ouve, Senhor, a justiça. Deus não ouve fora da palavra. Lembra do João, que queria a Maria para ele, mas a Maria era a esposa do... Lembra desse exemplo aqui? O João, vocês não ouviram, não peguei para vocês. O que eu falei? Que o João era esposo da... o José era esposa da Maria, o João queria a Maria, chegou lá e falou, o seu guia, sua entidade, eu quero ficar com a Maria, e o José, mata, sei lá, tira ele do caminho. Eu falei que Deus não é demônio, lembra que eu falei sobre isso? Então, não adianta, Deus não ouve a justiça, e é a mesma coisa, Deus não vai pedir, me dá a casa amarela, essa casa amarela tem dono, Deus, se o dono quiser vender, aí sim. Ou então toca no coração para vender, que é uma coisa disso, mas o José não vai vender a Maria, isso não vai existir, não existe. Então Deus não ouve fora da palavra dele, Deus não ouve fora da verdade. Às vezes a pessoa traz para mim uma causa, pastor Jaime, eu tenho a empresa está perdendo a causa na justiça, mas é mentira, eu não estou conseguindo provar, o meu advogado não está conseguindo, a pessoa inventou uma história, o juiz deu a vitória para a pessoa, ou então eu tive a vitória, mas a pessoa recorreu e chegou lá, o desembargador não vai com a cara, entende? Soube que eu sou crente, não gosto de crente, diz que eu vou perder porque eu sou crente, e acontece, essas coisas tem, no mundo espiritual aí, só Deus sabe, não estou falando um caso, mas acontece. O que temos? Em oração, Jesus, eu quero a verdade. Agora, se você não tem, Jesus, se a pessoa realmente tem direito, que ela receba o que é direito dela, mas se ela não tem, ela não vai segurar um centavo sequer. Se você é de Deus, pode orar assim. Você pode olhar dessa maneira, não é tirar o dinheiro dela, que não é dela, se for de que ela tem até muito mais do que isso, mas não de maneira desonesta. Então imagine Deus, Deus não vai agir, Ele é o justo juiz, Ele é o justo juiz, Ele diz, ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor. Aquela mulher que foi diante que Jesus contou a parábola do juiz iníquo, eu sempre gosto de citar ela porque é um detalhe que coloca no capítulo 18 de Lucas, repare comigo Lucas 18, olha o que ele fala assim, e com todos também uma palavra sobre o dever de orar sempre, nunca deixe falecer. 2, havia um certo juiz, que nem a Deus temia nem homem algum. 3, e havia também naquela mesma uma certa juiz, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça.
Ele não disse: o seu juiz quebra meu galho, o seu juiz me faz o favor. O juiz não quebra galho de ninguém, o juiz não faz favor de ninguém. O juiz tem que fazer o quê? Aplicar a lei, aplicar o que está escrito na lei, não é outra coisa. Ele faz um confronto entre os fatos e a lei, e ali ele julga. Então ele não pode fazer, né? E o Senhor Deus? Não adianta você pedir algo, se a porta está aberta, tem que fechar a porta, tem que se acertar. Pecado separa o homem de Deus, e se separa, tem pecado, não adianta. Então ele disse: vai, entra lá no quarto, lá na sua casa, fecha a porta. Estamos pregando, vê se não tem porta aberta, você resolva hoje com Deus, se acerte e diga: Deus, eu fecho, que tiver uma porta que eu não estou vendo, Deus, só me mostra, porque Davi disse: me perdoa até o que está oculto, até o que eu não estou lembrando, eu quero a casa em ordem. Vamos voltar lá então na viúva, pessoal, segundo livro de Reis, capítulo 4, aqui está marcado aqui, né? Aí diz assim, então, partiu pois, versículo 5, partiu pois dele e fechou a porta, sobre si e sobre os seus filhos. Fecha a porta, irmãozinho, fecha a porta, não deixa a porta aberta não, é ódio, é mágoa, é ressentimento, é desejo maligno, alguma coisa que você fez, não se acertou com quem tinha que se acertar ainda, tem que ver se a porta está aberta, se tem pecado que não foi confessado. Às vezes é só desejo não precisa confessar para ninguém, é só para Deus. Você não precisa falar, mas não queria ser mais justo. Eu queria falar, o marido, o esposo, o pai, o mãe, o irmão, eu queria falar que um dia eu tenho vontade de quebrar a sua cara. Não. Jesus, misericórdia, que passou esse na minha mente, só me limpa completamente. É só você e Deus. Agora, se você fez, se você agrediu alguém, ou traiu a esposa, o marido, aí tem que ser o perdão, tem que ser dado, porque o filho pródigo disse: eu pequei contra quem? Contra o céu e contra ti, pai. Não foi só contra o pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Então ele teve que pedir perdão para Deus, mas teve que pedir perdão para o pai. Então tem horas que você vai ter que pedir perdão a alguém também. Veja se a porta está aberta. Se a porta está aberta, tem que ser fechada. Fechou. Valeu, pastor? E como valeu? E ele trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Pois ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Olha o que ela queria, veja lá no início, ela queria pagar a dívida, senão os filhos seriam levados, naquela época era assim, como escravos. Mas ele disse: Senhor, me ajuda, o teu servo. E ela queria pagar, mas Deus não só fez ela pagar, como viver do resto. O que a Bíblia diz? Deus nos dá mais, pedimos ou pensamos. Lembra, você quer a casa amarela, Deus tem o prédio amarelo. Lembra que Abraão queria um filho, Deus tinha muitos filhos para ele. Ele tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. Ele se tornou pai de muitas nações. Por quê? Porque ele fechou a porta. Fecha a porta. Nós vamos orar agora. Quando estamos orando, é você com Deus. Você abre o coração: Deus, eu preciso da misericórdia. Não precisa falar com ninguém, é você com Deus. Se você ainda não convidou Jesus para entrar, convide, porque a vida aqui termina. Abraão envelheceu, eu envelheço, todo mundo envelhece. Eu já não vou falar que eu vou envelhecer, não, porque eu já envelheci, todo mundo envelhece. Claro que a gente vai tendo. Eu cheguei aos 65, outros já estão com mais um pouco, outros chegam aos 75, 85, 95. Hoje eu estava falando, antes de dia eu falei a dona Iracema aqui, que a gente falava que ela tinha 100 anos, aí pegaram o documento dela, está com 105, né? Glória a Deus, 105 anos. Não estou dizendo que você vá a 105 não, que você vá a 115, mas que você garanta a eternidade com Deus, aceitando Jesus como teu Senhor, teu Salvador.